Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Diego Nogari e eu queria convidá-los a participar gratuitamente de um treinamento de introdução a Machine Learning e Inteligência Artificial que a gente vai fazer no YouTube e serão 13 aulas, aí aproximadamente 1 hora cada aula. A gente vai fazer isso de segunda a sexta-feira a partir das 20 horas. A proposta disso é ser um treinamento gratuito, então não tem que pagar nada, não tem que enviar comprovante de nada, mas se você achar que o treinamento trouxe algum benefício, te trouxe um valor, né, para a sua carreira, para a sua vida, tenta ajudar o próximo, tenta pegar aí na sua região, seja no seu bairro, na sua cidade, no seu prédio, na sua família, numa comunidade próxima e, sei lá, dá uma cesta básica, paga um boleto, compra uma marmita, entrega para alguém que está em situação de rua, tente ajudar alguém que está próximo a você. E aí com isso a gente vai tentar diminuir um pouco o impacto que a pandemia está causando aí no país inteiro, tá bom? Vejo vocês lá. Prazer, eu sou o Leandro Augusto e estou aqui hoje para apresentar para vocês o conteúdo sobre a aprendizagem supervisionada. Preparei esse material com bastante carinho e bastante empenho para retribuir da mesma maneira esse gesto que vocês estão fazendo com a contrapartida com a proposta desse curso que foi feito, né? Em que vai colaborar com alguma pessoa que está passando por dificuldades nesse momento de isolamento do Covid. Queria agradecer o convite dos colaboradores, dos organizadores, principalmente do colega, do parceiro Diego Nogari, pela confiança e por me fazer também útil nesse momento de isolamento e parabenizar pela iniciativa dele e de todo o pessoal que preparou isso pensando no próximo. Acho que o que vai ficar de lição para nós com tudo isso é que a colaboração é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer como humano, o ajudar o outro. E essa está sendo a minha contribuição nesse sentido. Então eu agradeço mais uma vez e espero que possam apreciar o curso. E no final tem os meus contatos e a gente se vê aí um dia pessoalmente. Muito prazer, sou o Leandro Augusto. Tenho atividades de professor, pesquisador e consultor na área de ciência de dados há bastante tempo e estou aqui hoje para falar para vocês sobre aprendizagem supervisionada. Então, compartilhar a experiência com vocês numa organização estruturada em um breve histórico de inteligência artificial. Esse assunto se relaciona bastante a isso, aprendizagem supervisionada, a taxonomia de inteligência artificial, os paradigmas de aprendizado, definir o que é então a aprendizagem supervisionada e como ela se aplica, as modelagens de problemas de como você vai organizar os seus dados para fazer uma aprendizagem, os tipos de análise que se fazem e exemplos de alguns algoritmos. Não vou conseguir esgotar todos eles aqui, seria uma ambição muito grande, então vou tocar nos principais, ou que são os mais utilizados hoje em dia, e apresentar alguns cases práticos. Então, vou aqui nesse momento apresentar algumas das experiências que a gente vem tendo nos últimos anos com problemas reais. Então, vamos começar por um breve histórico aí sobre inteligência artificial. Essa história, ela é quando você procura em livros, ela é bem fragmentada e com visões diferentes, pode ter algum tipo de viés. A minha abordagem aqui é que
tenha total isonomia, é o meu ponto de vista, de como que as coisas se iniciaram e depois tiveram seus desdobramentos até o que a gente conhece no dia de hoje. O fato é que esse termo, né, inteligência artificial, ele acaba se popularizando demais devido a você ter um filme que foi de grande sucesso e de um grande produtor, que faz com que muita gente conheça e tenha alguns tipos de visões sobre a inteligência artificial, mas acho que o primeiro grande impulsionador de tudo foi esse filme lá na década de 2000. Se costuma dizer que a inteligência artificial passa por alguns invernos, então são alguns períodos de saturação do assunto ou também do estado da arte de cada um dos algoritmos utilizados. Mas o fato é que hoje ele está vivendo um grande momento, né? O assunto vem vivendo esse grande momento. Agora, o surgimento em si da inteligência artificial, ela está bem próxima com o surgimento dos computadores. Então, acreditava-se muito que a máquina ia ser capaz de aprender. Tanto é que o filme que eu estava me referindo há pouco, do Spielberg, ele tinha esse viés, né, de você poder reproduzir um humano, né? Então, na verdade, são muitos elementos envolvidos dentro desse tipo de conceito, envolvendo robótica, outros tipos de sistemas conexionistas, então parte também para biologia, para computação, então tem muita coisa envolvida. Mas de fato a ideia era que o computador aprendesse. Em particular, a rede neural, se você começa a aprender ou fazer qualquer curso, um dos primeiros problemas a ser resolvido está relacionado a portas lógicas. Portas lógicas são, na verdade, esses componentes eletrônicos são básicos dentro de um computador. E então o aprendizado de saber solucionar o problema de uma porta lógica por um algoritmo seria o primeiro passo para a máquina se tornar inteligente. E a ideia em si era que o computador ele fosse capaz de imitar um comportamento humano inteligente. Então, saber fazer um jogo, repetir tarefas que são exaustivas, é, o diálogo era uma coisa muito importante, então tem até o teste de Turing que existe uma barreira entre o computador e o humano, e se o humano não reconhecer que do outro lado tem uma máquina, é porque a máquina é inteligente. Enfim, era uma ambição muito grande e essa ambição ela vai se perdendo conforme você vai encontrando barreiras científicas, tecnológicas, para que as coisas que são pensadas elas se tornem de fato. Então isso vai, de alguma maneira, perdendo um pouco da credibilidade, mas a gente sabe hoje, e eu vou procurar mostrar aqui durante esse curso, o potencial que tem o uso desses algoritmos na nossa vida real. E também essa área, ela tem alguns, é, algumas diferenciações, eu vou colocar dessa forma. Obviamente que quando tem essas diferenças, pode-se criar polaridades de sentimentos, né? E isso tem os conflitos, mas na inteligência artificial isso aí também não é diferente, então acaba tendo, desde o surgimento, dois tipos de abordagens, uma abordagem chamada de simbólica e a outra abordagem que é a abordagem conexionista. A gente vai tocar rapidamente em cada uma delas e o foco nosso vai ser todo aqui nesse conexionista, embora hoje
isso se perdeu, não tenha muito o que é falado, mas acho que é importante tocar nesse assunto porque eu vou precisar puxar um elemento fundamental aqui, principalmente do conexionista. Bom, a IA simbólica, ou sistemas especialistas, tinha como objetivo você pegar uma pessoa que era conhecedor de um determinado assunto e fazer uma modelagem em cima dela, uma modelagem computacional, que esse conhecimento fosse transmitido por esse sistema e ele fosse capaz de tomar a decisão tão bom quanto o humano que foi modelado. Então, a gente tinha, nessa representação aqui da esquerda, tem o especialista em um determinado assunto, ele foi usado como a experiência toda para modelar um determinado sistema, e aí se faz a modelagem aqui como vai ser feito a engine de inferência, onde o usuário ele vai se comunica com isso e tem a resposta. Um outro exemplo também, bastante ligado à medicina, é, por exemplo, saber se aqui, até infelizmente caberia o exemplo do Covid, né, dos principais sintomas, aqui no caso da dengue, mas quais são os sintomas que uma pessoa apresenta para poder diagnosticar se tem ou não uma doença, né? Então, esses sintomas, eles foram definidos por uma pessoa ou por um comitê de especialista e tendo esses sinais aparecendo desses sintomas, você pode ter um score em relação a isso e, enfim, definir se a pessoa tem ou não uma doença ou um equipamento tem ou não tais características de quebra. Então essa é a abordagem da IA simbólica. Isso também pode ser estendido para a parte de jogos, você ter as regras do jogo, de um jogo de xadrez, do jogo de dama, enfim, essas regras serem embutidas dentro de um algoritmo, então como estava falando aqui do engine, que vai ser usado para tomar decisão. E a outra linha, que é a conexionista, ela é baseado, ela tem uma inspiração toda, baseado e a inspiração toda na biologia, principalmente com o, o neurônio biológico, né? Como que a gente aprende. Então, o elemento fundamental da nossa inteligência é o neurônio. Então, esse tipo de abordagem, ele tinha dois interesses. O primeiro interesse, se você conseguir modelar como que o humano aprende e poder usar isso para tomadas de decisão, lá atrás, na década de 40, era para fazer o computador inteligente, mas depois a gente sabe as outras aplicações que foram se desdobrando em relação a isso, principalmente o pessoal da simbólica tinha mais essa visão. E o outro aspecto interessante aqui de tentar reproduzir esses modelos era poder usar isso na biologia para entender alguns fenômenos que acontecem, por exemplo, Alzheimer. Então, não só usar como uma parte de aplicação, mas também como um conhecimento de como que o humano aprende. Então, essas eram as duas abordagens e o primeiro verão que aconteceu aqui, o primeiro inverno, aliás, que aconteceu aqui foi que o modelo proposto inicialmente pelo Makuluk em Minsk, eles se mostraram ser extremamente simples para tentar resolver tarefas complexas e então passou-se muito tempo com essas pesquisas paradas, né, ou que não tinham tanta mais atratividade como a gente vê hoje, falar que
redes neurais e tal, já acaba atraindo bastante atenção para qualquer tipo de projeto de pesquisa e alguns outros desenvolvimentos. Então a gente não vou entrar em mais detalhes porque eu vou tocar mais nesse assunto de redes neurais ao longo da nossa apresentação. Mas o que, que chama bastante atenção em usar esses algoritmos inteligentes? Então vou tentar fazer aqui um exemplo com vocês que mostra algumas propriedades que fazem do uso desses algoritmos ser de muito interesse. Então aqui eu tenho essa figura que está aí na tela e eu gostaria que você refletisse rapidamente o que, que representa essa figura para você. Bom, certamente você deve estar reconhecendo a forma e as cores dessa figura. Eu, por exemplo, não saberia, agora eu sei porque eu preparei isso, mas qual que é o idioma que foi usado para a escrita que está dentro dessa figura, né? Mas certamente você sabe que aquela é uma placa de pare. Por que, que a gente sabe que é uma placa de pare? Porque nós, desde que tivemos alguma consciência, sei lá, desde os 4 anos, a gente vê esse tipo de placa espalhada pelas ruas. E a gente sabe o formato dela. E esse formato ele é um formato padronizado. E ela tem uma localização sempre colocada que é próximos aos cruzamentos de rua. Então, significa que a propriedade importante aqui é que a gente aprendeu não só o significado dessa placa, mas a forma dela, onde que ela é posicionada. E isso eventualmente não foi falado para você. A gente simplesmente, com aquela iteração diária, foi aprendendo e foi conhecendo. Ao ponto que, se você viajar para outro país e ver em algum idioma essa placa, você pode não saber nada do idioma, mas você sabe que é uma placa de pare e sabe o que tem que fazer quando encontra uma placa dessa e está dirigindo um automóvel, né? Então, essa característica é muito interessante. Assim como essa informação, mesmo que ela esteja corrompida, como esses exemplos aqui, a gente também sabe o significado dela, independente se a informação ela não está precisa. Por quê? Porque a gente aprendeu. Então, o aprendizado aqui dentro desse nosso contexto, que a gente está falando do aprendizado supervisionado, ele é importante nesse contexto da gente conseguir de fato aprender e extrapolar esse aprendizado para outras situações que a gente não conhece, não passou por ela ainda. Então, por que que usar inteligência artificial, que já vou chegar lá, tem a ver com os aspectos de aprendizagem? Então, no âmbito da ciência de dados, o uso desses algoritmos, eles são extremamente importantes. Por quê? Porque ele, primeiro, na minha opinião, ele é capaz de fazer generalizações. Então, a gente vai ajustar um algoritmo para um repertório de dados e se começa a acontecer situações futuras desconhecidas, ele sabe, ele é capaz de generalizar. É também possível trabalhar com informações imprecisas, então se a placa tiver cortada ali no meio ou dobrada, a gente sabe reconhecer o que, que ela é, por conta das características que nós aprendemos, como forma, cor, posicionamento, todas aquelas coisas que eu já falei. E também trabalhar com informações ruidosas. Então, uma coisa é quando a gente tem um repertório de dados para ajustar um algoritmo, outra coisa é quando a gente vai colocar isso em produção e os problemas começam a aparecer. Então, o grande interesse, sim, tem, tem outros aqui, mas para mim são esses 3 pontos fundamentais do grande interesse em usar esses algoritmos em aplicações de ciência de dados.
Agora vamos então caminhar um pouquinho, a gente está falando de aprender e tal, vamos falar um pouquinho de aprendizagem, vou conceituar aqui as formas que podem que o algoritmo aprende e, obviamente, sem perder o nosso foco, que é a aprendizagem supervisionada. Bom, o aprendizado em si é a principal característica que nós humanos temos. Então, ela é a característica, isso que é o que torna a gente diferente dos outros seres vivos, né? A gente tem a capacidade de aprender. Agora, e no caso computacional, no caso de um algoritmo? Então, o que é o aprender no algoritmo? O aprender no algoritmo nada mais é que fazer ajustes bem feitos de alguns parâmetros livres, de forma que ele possa desempenhar uma tarefa específica que a gente quer que ele faça. No contexto do conexionista, o grande diferencial, voltando um pouquinho do conexionista para o simbólico, é que o simbólico ele se baseava no especialista ou no conjunto de regras. O conexionista não, ele se baseia em você ter evidências, experiências organizadas, estruturadas num repertório de dados ou num conjunto de dados que vão ser utilizados para o treinamento, que vão ser utilizados para o ajuste desses parâmetros livres. Tá? Então, independente do paradigma de aprendizagem que a gente vai utilizar, nesse contexto da nossa fala aqui, é o ponto fundamental para que um algoritmo aprenda. Tá? Nós humanos também fazemos dessa forma. A gente precisa de elementos, a gente não, como sempre dizem, né, não nasce sabendo. Embora tenha algumas coisas que assim, a natureza realmente surpreende a gente. Eu, como pesquisador desse assunto há muito tempo, fui surpreendido quando o meu filho nasceu e o instinto dele da fome e da sobrevivência fez, foi assim, para ver que a criança nessa situação consegue mamar, né, na mãe de uma maneira surpreendente. Então, realmente tem coisas que a gente não tem ainda explicação. Mas aqui, ainda nos aspectos de algoritmo e entender algumas coisas, sim. Então, o aprendizado, ele a gente, só voltando aqui, mas acabei passando rápido, a gente tem 4 paradigmas de aprendizado, tem o supervisionado, não supervisionado, por reforço e o híbrido. Então, sendo breve aí nas explicações, até porque o nosso foco é esse, de aprendizado supervisionado, e tem os outros aprendizados também em outros cursos, mas o aprendizado supervisionado é aquele aprendizado que a gente fala que é o aprendizado pelo professor, em termos de metáfora, né? É quando a gente executa alguma ação e se essa ação dá certo ou se ela der errado, a gente retroalimenta as nossas conexões, as nossas conjunturas que foram feitas para aquela tipo de tomada de decisão, né? O aprender errando, né? Que a gente fala, eu errei, que sirva para o aprendizado, né? Então ela está bastante associada ao supervisionado, aprendizagem supervisionado, computacionalmente. E em termos de algoritmo, a gente tem o repertório de dados, e eles são previamente conhecidos, qual que é a resposta dele. A gente apresenta isso para o algoritmo, ele vai gerar uma resposta e tem que está ali, entre aspas, um supervisor que ele vai verificar a saída desejada, se alcançou a saída desejada. E com isso ele vai ajustando os parâmetros e analisando por meio de uma função de custo, geralmente o erro, vendo se a rede vai aprender. Então a gente vai minimizando essa diferença do erro, que é entre o que se espera do problema e o que o algoritmo gera como resultado. O não supervisionado aquele tipo no aprendizado humano, é aquele que a gente vai organizando algumas coisas para criar os seus próprios conceitos.
está bastante associado quando a gente vai, por exemplo, fazer uma viagem, fala o que eu preciso levar, né? Então você não sabe o que vai usar, mas você se organiza ali para a montagem, para a preparação da mala, né? Em termos do algoritmo, a gente tem os dados também, tudo aqui vai ser orientado a dados. A gente tem os dados, porém não sabe o que aqueles dados ainda significam. E aí o algoritmo que ele vai fazendo agrupar esses dados em algumas características intrínsecas a esses dados, de forma a encontrar, fazer essas descobertas de padrão. O aprendizado por reforço, ele a metáfora dele está bastante associada a, por exemplo, de um adestramento de um animal, onde quando ele executa alguma atividade certa, você dá recompensa. Também tem o caso da penalidade, né? Mas isso, no caso de adestramento de animais, não cabe aqui. E, bom, o algoritmo ele também ele está baseado em cima de dados e ele vai em cima de tentativas e erros. Então, o algoritmo vai fazendo algumas tentativas e erros de solução e existe uma recompensa estabelecida que vai dizendo se está acertando ou se está errando. Então, embora tenha esse sistema de recompensa, o uso ele vai ser só feito a partir da interação com o ambiente. O aprendizado por reforço é o tipo de aprendizado mais utilizado, se não for o mais, é um dos mais utilizados em jogos, onde você tem os sistemas de recompensas bem estabelecidos, né? Se ganha o ponto ou perde vida, e o algoritmo em si ele vai aprendendo com esse ambiente a fazer os ajustes necessários. Por fim, não está aqui representado, mas o híbrido é uma combinação entre eles. Então, você pode também misturar esses aprendizados. Bom, agora focando em aplicações, ainda não é a aplicação, não é a solução de problemas reais, mas é o que a gente faz então com a aprendizagem supervisionada, que é o nosso foco aqui. Então, o aprendizado supervisionado, ele permite a gente fazer predições de situações que ainda a gente não conhece. Então, o que eu falei lá atrás da IA o foco é na generalização. Então, o grande mote aqui desse tipo de algoritmo é isso: é a gente poder olhar para frente sem saber o que tem lá no futuro. Então, isso também tem um interesse muito grande por, em todos os segmentos da medicina, indústria, educação, né? Você poder ter a possibilidade de olhares futuros sem antes estar no futuro, e fazendo isso com base em passado e sabendo que o algoritmo ele tem algum tipo de robustez que pode generalizar. Esse aprendizado ele vai estar embutido dentro de um modelo que, consequentemente, é ele quem faz a predição, e a gente pode dividir esse tipo de aprendizado em dois tipos de aplicação. Uma aplicação focada em classificação de dados. A gente vai também fundamentar o que é isso, a classificação, ou a regressão, ou predição de séries. Eu vou deixar para conceituar nos momentos oportunos cada um deles. Ficamos com isso em mente. Primeiro, vamos entender então como que acontece essa análise preditiva. Então, estou aqui com uma caixinha, e essa caixa foi proposital. Eu vou falar porque depois, quando eu chegar nos algoritmos. E essa caixinha é onde eu tenho um modelo. Esse modelo, ele é embutido dentro dele um aprendizado supervisionado. Então significa que ali dentro eu vou ter um algoritmo com alguns parâmetros livres que eu vou precisar ajustar. Tá legal? Então essa caixinha
existem dois momentos importantes dela. O primeiro momento, que está representado aqui por essa seta cinza, é o momento onde a gente vai fazer o treinamento desse modelo. É uma fase de ajuste desses parâmetros. E para essa fase de ajuste, eu tenho que ter os meus dados, os meus objetos definidos, bem definidos, com as suas características, as suas propriedades, os seus atributos, e eu tenho que saber o que ele significa. Eu tenho que ter a resposta dele, porque com essa resposta é que o algoritmo supervisionado ele vai saber ajustar os seus parâmetros livres. Então, nessa fase, a gente apresenta aqui essas, em termos matemáticos, né? Eu estou falando aqui em é um conjunto de vetores, posso pensar em uma matriz, mas é um conjunto de vetores representados aqui pelo x1, x2 até xn. Então, esse n define a cardinalidade da quantidade de objetos que eu tenho para ajustar esse meu modelo. E eu tenho os atributos representados pelo x aqui em letra regular, e ele vai até m, que é a quantidade de atributos que eu tenho. Então isso tem que ser padronizado, tá? Tem que ter essa quantidade padronizada de objetos e também de características iguais para todos eles. E esse y, ele representa a classe, qual que é a resposta que é esperada para cada um desses objetos. E esse algoritmo ele vai sendo ajustado, e uma vez que ele está treinado, a gente pode fazer uso dele para o que a gente fala que é a fase de teste. Então a fase de teste é aquele momento que a gente faz a predição, que a gente olha para situações futuras que ainda não conhece. Então note que esse novo objeto que está sendo chamado aqui de novo, eu tenho todos os atributos dele, tenho todos os mx dele, mas eu não tenho a saída. Então, tentando já desmistificar um pouquinho mais tudo isso, vamos se aprofundando. Eu peguei aqui 3 meios de transporte, então carro, moto e um caminhão. O meu objetivo aqui é focar nas licenças para dirigir cada um desses veículos. E então esse vai ser o meu, aqui no caso, é uma pequena amostra de cada um dos elementos de meio de transporte que a gente vai usar para fazer o treinamento. Então, o que eu quero com isso? Como eu falei para vocês, eu quero saber o futuro. Então, o que poderia ser o futuro aqui? Imagina que está chegando esse novo meio de transporte. E aí eu quero saber qual que é a categoria de CNH que a gente vai licenciar para que uma pessoa dirija esse novo meio de transporte. Então, lembrando que o meu conjunto que eu tenho de treinamento são esses 3 aí. Essas 3 licenças que eu tenho. Tá certo? Então, formatando melhor o problema para aquilo que eu estava mostrando antes, eu tenho aqui um conjunto de treinamento, tenho os meios de transporte, tenho as licenças de dirigir de cada um desses meios de transporte. O meu algoritmo está treinado com eles. Não, de novo, eu tenho aqui muitos dados, né? Aqui é só uma amostra. E aí chega esse novo meio de transporte e eu preciso saber qual que é a CNH que eu vou utilizar para licenciar esse novo veículo. Então, notem que você deve estar já se imaginando que essa decisão que é feita, né, do modelo preditivo daquela caixinha, ela vai em cima de alguns atributos que a gente pode tirar em cima desse meio de transporte. E por assimilação ou alguma similaridade desses atributos, dessas características, a gente vai definindo. Então a gente pode falar, não, ele tem 3 rodas, então deveria ser tal coisa, ele tem capacidade do motor, quantidade de portas, uma série de características que a gente vai vendo. Obviamente que algumas outras não diferenciam entre eles, foi proposital a cor amarela aí, porque obviamente a cor do veículo não vai ser representativo de nada, né?
E essas características que a gente vai extraindo que vão ser depois utilizadas para o algoritmo aprender o que significa uma coisa e o que significa outra, até que ele possa tomar a decisão. Então, vamos modelar esse problema em termos de estruturar esses dados, né? Então, aqui no caso do nosso exemplo, que a gente está falando, e para outros também, nesse caso aqui, a gente, quando fala em ter um conjunto de treinamento, para o aprendizado supervisionado, eu vou ter uma matriz, que ela vai ter essa composição, uma composição de objetos, de N objetos, uma composição de atributos, de M atributos. Os atributos são características que descrevem o objeto que você quer analisar. E para o aprendizado supervisionado é fundamental que eu tenha um alvo, eu tenha um target. Aqui uma classe, um valor, é fundamental que eu tenha isso aqui conhecido para o algoritmo poder aprender. Então, no exemplo lá dos meios de transporte, os atributos que a gente tinha poderia ser, como eu já tinha falado lá atrás, número de rodas, número de portas, potência do motor, quantas pessoas podem transportar, enfim, uma série de outros M atributos que poderiam definir, e o meu target ali era definir o tipo de CNH, né, a licença que ia ser utilizada para aquele meio de transporte. Então a gente precisa ter essa organização de dados para que o algoritmo aprenda. Então o aprendizado ele vai se dar fundamentalmente nesse repertório de dados que foi organizado. Só um parênteses aqui, né? Quando a gente fala em estrutura de dados, tem a ver com essa estrutura, uma estrutura tabular. Hoje já está convencionado que a gente tem nas linhas, nos objetos e nas colunas os atributos, mas existem vários outros problemas que esses dados não estão estruturados e precisa fazer isso. Aqui, digamos assim, foi também feita uma estruturação de dados em termos de organização deles. Mas existem outros ainda mais complexos ainda de não estrutura de dados, como por exemplo texto, vídeo, imagem em si, que precisa de técnicas bastante sofisticadas para poder estruturar esses dados. Então, quando a gente fala em análise preditiva, eu tenho que ter os objetos, que são os meus registros, as minhas instâncias, as amostras que vão ser utilizadas para o treinamento. Eu tenho que ter os atributos descritivos, são atributos descritivos que definitivamente caracterizam esses objetos. Senão, se for pegar o exemplo lá atrás da cor, eu não vou conseguir, obviamente, diferenciar absolutamente nada. E eu tenho que ter o atributo alvo. Isso é fundamental aqui, é fundamental. Agora, esse atributo alvo é que vai definir para a gente aquelas categorias de problemas que eu estava falando lá atrás. Então, a classificação e a regressão. Então, a análise preditiva, quando eu tenho esse alvo definido por uma categoria, por exemplo, ali o tipo de CNH, poderia ser o tipo de doença. Quando for um dado categórico, eu tenho uma classificação de dados. Quando essa saída ela for o que eu quero alcançar, ela for um número, for um valor numérico, então eu estou falando em fazer uma regressão. Tá? Eu gosto mais do termo de predição categórica e predição numérica. Tá? Então isso é muito importante, diferencia tudo aqui, como a gente vai aplicar até o algoritmo que a gente vai utilizar para cada uma dessas abordagens. Então eles são restritivos às vezes a esse tipo de natureza do o atributo alvo, principalmente, mas também aqueles outros que são descritivos. Então, para a gente entender um pouco melhor o que é um, o que é outro, né? A regressão, pegando um exemplo aí que eu encontrei na internet, achei bastante legal, tem o crédito aí. A regressão é quando como eu falei, a saída ela é um número,
Então, por exemplo, quero saber a relação de vendas de sorvete em relação à temperatura. Então, qual que é essa relação? De vender, quantidade de venda, enfim, pode ser em quilo, em, em reais, pode ser do jeito que for, e o valor da temperatura. Então, como que se dá essa relação? Eu quero descobrir essa função que representa, o que implica entre essas duas variáveis. E o outro problema da classificação é ali o caso da seguradora, quando ela está analisando um cliente, saber se ele vai ter sinistro ou não vai ter sinistro. Então tem uma saída categórica sendo definida ali. Bom, vamos então partindo para os algoritmos que vão atender a essas duas demandas de tanto a classificação quanto a regressão. O primeiro algoritmo, já vinha antecipando ele há bastante tempo, né? São as redes neurais. Então, rede neural ela é um algoritmo bioinspirado. Então, tem aqui um exemplo de uma célula neuronal. Ela tem ali os dendritos, tem aqui o corpo soma, a sinapse que acontece entre os dendritos e o axônio, que seria a saída desse neurônio. Então, aqui seria uma representação simplificada dele, né? Esses redes neurais, de uma maneira geral, esses algoritmos bem inspirados, embora o foco que eu vou colocar aqui ele seja na aprendizagem supervisionada, tem algoritmo bem inspirado para todos os outros aprendizados, tá? E no caso do supervisionado, a gente pode aplicar esse tipo de algoritmo tanto para fazer a classificação quanto para fazer a regressão. A única restrição aqui é que a entrada desses algoritmos ela tem que ser uma entrada de atributos descritivos numéricos. Se for categórico, desculpa, atributos categóricos, a gente tem que fazer uma conversão desses valores. Tem que entrar número nesses algoritmos aqui. De uma maneira bastante simplificada, de um neurônio, né, pegando como que é o funcionamento do biológico, a gente pode modelar matematicamente dessa maneira. Então tem aqui as entradas, essas entradas definidas pelos atributos. Cada entrada tem um peso, ou peso sináptico, e esse é o parâmetro livre que vai ser ajustado. Aí eu tenho aquele corpo soma, que é o integrador, no espaço contínuo, né, como é o biológico. No artificial, no computacional, essa combinação ela é feita por uma somatória das entradas pelo esse peso. E aí tem um bias, que é uma polarização aqui, já vai ficar mais claro que eu for para adiante dessa representação, qual que é o funcionamento dele, e uma saída. Então, não falei, o fluxo aqui começa assim, da entrada e vai para a saída. Então, já define como é que é o fluxo da informação. Essa saída é uma saída que é gerada pelo neurônio. Eu tenho ainda aquela saída que é o target, que eu falei para vocês, não está representado aqui. Esse target é o que a gente compara com essa saída e é onde que a gente vai fazer o reajuste, o ajuste desses pesos, tá? Então, matematicamente, a gente tem aqui essa soma ponderada das entradas pelo peso, subtraído pelo esse bias, e tem uma função de transferência. Essa função de transferência vem da inspiração da biologia, ela define a modularização de um neurônio, né? Então, como que ele dispara. Aqui para a gente busca uma função na matemática que represente essas características aqui. E, como eu estava falando, esse bias ele serve para fazer uma polarização nesse neurônio entre a saturação aqui positiva, ou 1, por exemplo, e a negativa, ou 0 aqui. Então, a gente sempre, a depender do uso dessa função de transferência,
é o que vai definir se a gente vai usar o algoritmo para classificação ou regressão. Se eu tenho uma função de transferência desse tipo aqui, e na matemática a gente tem funções matemáticas que representam esse comportamento, como por exemplo a sigmoide, a gente pode associar os zeros e um dessa função em sinistro ou não sinistro, como eu falei ali atrás. E obviamente que a troca dessa função de transferência por outra, por exemplo, linear, vai permitir que a gente estabeleça outros tipos de problema, resolução de problema. Ali eu estava falando de um neurônio, né? A gente, na verdade, tem múltiplos neurônios e múltiplas entradas, então eu não tenho restrição da quantidade de atributos e nem de targets, nem de classe. E aqui a gente tem as camadas escondidas desse neurônio, são vários neurônios aqui, encadeados em camadas, totalmente, completamente conectados, então tem esse fully connect, como é falado, e são esses pesos que precisam ser ajustados. Bom, para a gente entender como é que é a mecânica desse algoritmo, então pegando ali aquela base de dados, eu tenho os atributos descritivos e a classe, tem aqui uma arquitetura. Então a gente primeiro vai fazendo um sorteio desses objetos do nosso conjunto de treinamento. Então esses atributos descritivos eles são usados na entrada da rede, a classe ou target na saída. A gente escolhe uma uma amostra desse conjunto de dados. Então, comecei ali pelo primeiro, geralmente a gente faz isso aleatório. Então, a gente pega esses atributos e vai fazer a projeção dele para a saída, para verificar a saída que a rede está gerando. Essa saída que a rede gera, ela é comparada com aquela saída que é desejada pela classe, e quando tem um erro ou vai havendo um erro, vai tendo feito o ajuste, esse valor ele volta e vai reajustando esses valores de peso e a gente vai apresentando, vai calculando esse erro, vai reajustando e assim até atingir um valor desejado. Essa é a mecânica do algoritmo. Aqui tem uma ilustração que tem lá no playground do TensorFlow. Não sei se está tão visível assim para vocês, mas é um problema que se trata de duas classes, tem essa classe laranja e a classe azul, agora ficou mais fácil de ver. Então, um problema de duas classes é um problema complexo de ser resolvido, porque você não consegue simplesmente separar ele com, por exemplo, uma linha. Então, eu tenho dois atributos, que é o x e o y, os valores de cada uma dessas bolinhas. Esses seriam os atributos de entrada e a saída vai ser a cor, se é laranja ou azul. Então aqui a gente coloca a entrada, tem as entradas dessa rede e aqui a saída. A entrada, ele deu uma sofisticada aqui, fazendo algumas transformações nela, mas por exemplo aqui dá para ver que a primeira entrada ela pega os dados do eixo x e aqui do eixo y, eixo x, eixo y. E os neurônios da camada escondida, ele está mostrando aqui qual que é o papel de cada um deles dentro de um treinamento. Esse processo que eu falei para vocês de entrada, saída e retroalimentação, eu falei, olha, vai ajustando tem um erro aí. E esse erro está sendo mostrado aqui por essa saída. Então a gente vê que no começo o algoritmo erra bastante, e depois ele vai estabilizando. A gente fala que ele vai convergindo até que o final do aprendizado a rede encontre esse hiperplano de separação. Então, qual que é o resultado final do aprendizado? O resultado final é esse hiperplano, onde ele consegue depois encontrar uma fronteira que vai dizer o que está fora desse valor ele pertence a uma classe e o que está dentro desse valor ele pertence a outra classe. Então esse modelo é gerado por uma função que vai estar definida pelos pesos, muito parecido com o que eu mostrei lá atrás, de como que é feita a propagação de uma entrada até a saída. Tá?
Então, esse é o aprendizado que é feito numa rede neural. O estado da arte hoje desses modelos é uma rede, são as redes profundas, né? Então aqui tem um exemplo desse tipo de rede que tem muitas camadas, e por ser muitas camadas, o aprendizado, eles chamam de o aprendizado profundo, né? O Deep Learning. E então essas quantidades de camadas, elas aumentaram de forma considerável do que a gente do que era trabalhado. E esse é o estado da arte do assunto nesse momento. Então, com aplicações para imagens e tem outras arquiteturas também de Deep Learning para outros tipos de problema, como inclusive para fazer a regressão. O outro algoritmo aqui que eu trouxe para a gente discutir, é chamado de árvore de decisão, é um algoritmo muito interessante. A gente tem, em termos de estrutura, os atributos descritivos é, organizados em uma hierarquia de importância. Então ele vai da raiz e os nós estruturais. Cada ramo dessa árvore, cada ramo da árvore é um valor desse atributo. E na folha a gente tem o atributo classificatório, né? o target que a gente quer gerar. Então, o que é interessante desse algoritmo aqui? Primeiro que, bom, eu falei para vocês agora de redes neurais que o modelo que ele gera é o hiperplano de separação definido por aquela equação relacionada aos pesos. Então a gente, numa tomada de decisão, se você quer fazer o acompanhamento de como uma decisão foi feita, a gente não consegue, porque a gente fala que é um modelo caixa preta. Então você vai fazer a multiplicação das entradas pelo peso e é isso que a gente tem de resposta. Na árvore de decisão, você tem a possibilidade de fazer a navegação, uma vez a árvore construída, se gerando o modelo, a gente consegue navegar por um problema novo e saber qual que foi a tomada de decisão. Então, é chamado de ou caixa aberta ou caixa branca, né? É, esse tipo de modelo. E ele também tem uma outra característica interessante, que é poder trabalhar tanto com valores categóricos quanto valores numéricos. Então ele não tem a restrição que a rede neural tinha. Aqui é um exemplo da mecânica desse algoritmo, como ele funciona. Então, pegando a metáfora aí da folha, né, da árvore e as folhas, aqui a gente tem o conjunto de dados, são as folhas cinzas e folhas verdes. Num primeiro momento, se define que o valor do x ele é maior do que meio, aí ele faz uma separação desses valores, depois o valor do y maior do que meio e até o x maior do que meio. Então a gente vai encontrando é, limiares dentro desse conjunto de atributos, de forma que a gente vai tentando otimizar a pureza dessas folhas finais da árvore. Então, o objetivo é compor esses atributos de forma que a gente tenha como resultado final uma folha pura, que aí significa que você tem a classe bem separada, né? No exemplo lá atrás dos carros, então cada atributo, então ele está aqui em um nó dessa árvore, então número de portas, número de rodas, os valores estão aqui nos ramos e essa combinação permite a gente chegar lá na folha, que são os tipos de licença. O estado da arte desse algoritmo é chamado de random forest, então a gente tem várias árvores de decisão que foram treinadas com diferentes partes do conjunto de treinamento e elas aí se define uma série de árvores que você quer criar e o resultado final ele vai ser dado por uma combinação ou por uma votação entre os resultados parciais dessas árvores. Então, esses algoritmos eles costumam ter resultados bastante interessantes em problemas reais que a gente vê hoje tanto na literatura quanto aplicado à indústria.
O último algoritmo que eu trouxe para a gente discutir aqui, eu estou trazendo assim, tentando diversificar no sentido das formas que os modelos são gerados, né? Esse aqui, por exemplo, ele é baseado em distância, ele não tem um ajuste efetivamente desses parâmetros livres do aprendizado. Ele simplesmente vai calculando a distância e pela similaridade se define qual que é a classe que você quer atribuir a um objeto em análise. Então, nesse exemplo aqui tem as bolinhas coloridas, né, que são o conjunto de treinamento, e apareceu uma bolinha aqui que eu não sei qual que é a classe dela. Então, o algoritmo ele vai fazer a comparação com todos por medida de distância, geralmente a distância euclidiana, e aí se define um parâmetro, que é o parâmetro K, que é a quantidade de vizinhos que você quer analisar para uma tomada de decisão. Quando o K é maior que 1, a decisão vai ser feita pela classe majoritária. Então aqui também tem um exemplo da mecânica desse algoritmo, tem ali bem parecido com o que eu tinha montado, né? Tem as bolinhas verdes e a marrom, e aí aparece uma bolinha preta. Então está sendo feita a medida de distância com todo mundo. Veja que esse algoritmo é um algoritmo que faz uma comparação exaustiva, ele é bem lento. Aí o K foi definido como 5, ele seleciona os 5 mais próximos, e desses 5 mais próximos ele precisa ver quem que é a maioria. E aí a maioria é pelas 3 bolinhas verdes. E aí a decisão vai ser tomada então pela classe da maioria. Nesse caso aqui é a verde. Então ele atribui essa classe. Então ele é um algoritmo, ele não tem modelo, ele é muito lento. A aplicação real, ela carece de algumas otimizações. Isso tem o estado da arte desse algoritmo, de como você acelerar o aprendizado, essa comparação, né? E até algumas propostas de gerar modelo em cima desse algoritmo. Então, de uma maneira assim, tentando fechar tudo isso que a gente falou até agora, desses problemas, a classificação envolve a gente querer olhar, classificar estudantes interessados no curso, ou estudante que vai se formar no prazo, verificar se um estudante vai fazer uma evasão, classificar algum tipo de consumidor. Então, o que a gente faz aqui, de fato, é olhar para situações futuras com base em um histórico de dados. Então, esse histórico ele é fundamental na aprendizagem supervisionada, inclusive você ter o valor que aconteceu no passado para poder ajustar o algoritmo. Para também sintetizar aqui, a classificação de dados, a gente tenta sempre separar, criar um hiperplano que separe, igual aqui o verde do vermelho, e no caso da regressão, não foi tanto aprofundado aqui, mas o procedimento é exatamente o mesmo que foi falado ali atrás, só que a saída não vai ser uma categoria, igual vermelho e verde, vai ser um número. Então, aqui nesse exemplo, a gente vê um consumo de energia, eu vou falar um pouquinho mais nas aplicações, e a gente precisa aprender qual que é a função que rege dentro desse comportamento, para poder fazer a inferência futura. Então, o grande a parte importante aqui dessa regressão é que o algoritmo ele descobre a função dos dados, do comportamento desses dados. E aí permite que você faça as extrapolações para valores futuros. Então, as aplicações, eu vou trazer problemas reais que existiram, que foram desenvolvidos a níveis de pesquisa e desenvolvimento e de consultoria. Bom, esse primeiro problema, ele é um problema real, ele foi desenvolvido dentro dessa empresa chamada Tóquio 88, ela é uma empresa de tecnologia que suporta esse grupo Comerc. O grupo Comerc é uma empresa líder de mercado
no segmento de gestão de energia, de mercado livre de energia, né? Então é aquela energia que ela é comercializada fora dos sistemas habituais que a gente está acostumado. E essa empresa Docker 88, ela fornece a tecnologia e ela também ela é um lab. Então também se pesquisa e desenvolve novas soluções. Uma das soluções, um dos produtos, é o chamado de Zordon Energy, está meio apagado aqui, mas podem visitar o site que tem bastante informação desse produto. Esse produto ele está fundamentado em 3 pilares. Tem o pilar do hardware, tem o pilar do software e tem o pilar do intelligence. Então, no hardware se desenvolve equipamentos capazes de medir consumo de energia de qualquer coisa e enviar isso para a nuvem. O software ele é capaz de pegar esses dados e apresentar ele, então em termos de consumo, fazer sumarizações, agregações, e o intelligence é aonde que se encontra os insights e possibilita fazer alguns aprendizados em cima desse consumo de energia. Tá? Esse projeto, essa validação da parte de intelligence, ele foi feito numa escala de prova de conceito. Aqui está ilustrando onde que ela foi aplicada, é uma máquina de café. Então a gente colocou esse equipamento do Zordon Energy para monitorar o consumo de energia na tomada da cafeteira e a proposta era reconhecer qual que é a bebida que foi tirada somente pelo consumo de energia. Então o sistema que está sendo feito aqui, essa prova de conceito, ela não tem nenhum conhecimento do equipamento em termos da bebida que foi tirada. O objetivo foi puramente saber se o produto ele era capaz de ser sensível ao ponto da gente reconhecer as assinaturas de cada um tipo de bebida. Então aqui ao lado tem as assinaturas que foram descobertas em cima de análise. Então aqui envolveu muita análise, tem muita ciência de dados envolvida aqui para se chegar nessas assinaturas. Eu não vou entrar nos detalhes porque isso faz parte do negócio, mas a solução que se tem hoje dentro desse Zordon Energy, ele possibilita você reconhecer o tipo de, no caso aqui, de consumo de uma bebida, né, somente pela assinatura de energia. Então, essa prova de conceito está sendo feita nessa escala da própria cafeteira, mas poderia ser colocado também para medir a fábrica da cafeteira. Então ele não está, a solução não está restrita à escala de um local, a gente fala aqui sensorizado, a grande fábrica, que a gente fala que é o setorizado. Então a solução ela pega qualquer tipo de produto ou equipamento que você quer monitorar o consumo de energia e tirar alguns insights em cima disso. Aqui é o nascimento aí dessa parte de Intelligence. É um vídeo bem amador, mas para mim significa muito, porque é o surgimento aí, né? Então, está sendo monitorado em tempo real o consumo dessa energia. São 2 terminais que vão ser mostrados, o primeiro é esse. Então está sendo monitorado ali o que está sendo consumido de energia e o algoritmo por trás dessa parte de intelligence, ele está monitorando e ele vai dar um diagnóstico do que foi esse reconhecimento. Então ele foi e está dizendo, olha,
esse consumo de energia foi um stand-by. Aí você pode ter ficado confuso, mas espera aí, stand-by? Você estava falando do tipo da bebida. Exatamente. Nas análises que foram feitas, como eu falei do Insight, nós não tínhamos previsto que existiam alguns outros tipos de evento de consumo de energia, a não ser os tipos de bebida disponíveis na máquina. E nós descobrimos que tem o que foi rotulado aqui como stand-by, mas é um comportamento da máquina para fazer o aquecimento constante dela, da água, para uma futura retirada de café. E esse comportamento ele é constante e a máquina fica ligada 24 horas por dia, 7 dias da semana, e isso acontece todo o dia. Então, em termos de consumo de energia, é o grande vilão. E tanto esse evento do stand-by quanto dos outros, do tipo de bebida, a tecnologia hoje ela é capaz de fazer um reconhecimento de 92% desses eventos. Tá? Então é um problema aplicado ao aprendizado supervisionado, né? A gente tem aí é lógico que foi feito um trabalho para rotular esses dados, que não vem ao caso aqui, mas uma vez esses dados rotulados, a gente consegue ter reconhecimento da ordem de 92%. E o outro tipo de aplicação aqui, aí, nessa mesma empresa e para a mesma tecnologia, como eu falei para vocês, a Comerc é a líder de mercado em fazer a gestão de energia de mercado livre. Então, ele significa que é um trading de energia. Você compra, você tem que saber comprar, tem que saber vender. A energia não é um produto que você estoca, então você compra ela, ela tem que ser consumida. Se você comprar em excesso, você tem que dar um jeito de consumir essa energia. Se você compra em falta, aí pode ser que você consiga comprar, mas não vai ser aquela compra boa compra que você fez antes. Como se fosse comprar aí uma passagem de viagem em avião. Não, você compra com antecedência, ela é muito mais barata quando você precisa comprar com urgência. E aqui a ideia é um problema que é uma demanda que surgiu nessa situação agora da pandemia, porque as empresas que são clientes da Comerc, eles não sabem quanto de energia vai consumir agora no mês de abril e no mês de maio. Então, esse projeto ele tem essa grande importância porque o que está sendo mostrado nesse gráfico aqui, em particular o que está em vermelho, é exatamente o consumo de energia do mês de maio. Então a gente está fazendo a previsão futura, está mostrando quanto que vai ser desse consumo, baseado no histórico de dados. Então a gente já percebe, inclusive aqui, que está tendo uma queda nesse consumo e se consegue saber, num acumulado desse consumo em termos de quilowatt-hora, qual que vai ser o consumo dessa empresa. Tá? Só a título de curiosidade, esse consumo que está em verde, ele é o momento que a gente sabia qual foi o consumo da energia, a gente usou para aferir o algoritmo, saber se ele estava acertando ou errando, o quanto que ele acerta ou quanto ele erra. Na verdade, não é bem o quanto ele acerta, ele erra, mas qual que é o erro associado nessa predição. Então, assim, em termos de projetos que esses dois exemplos aí mostram para a gente de potencial, né, do uso de aprendizagem preditiva ou dessa tecnologia que está sendo colocada aí, então a gente consegue, no monitoramento de energia, como eu falei, pode ser na cafeteira ou na fábrica de café, ou em qualquer tipo de outro tipo de equipamento ou fábrica, né, geladeira, freezer, ar-condicionado, chuveiro, ou na residência toda em si,
Então se consegue saber o consumo de energia. Então, pela essa prova de conceito, seria mais ou menos a gente monitorar o consumo de energia de uma casa e falar dentro dela, a gente conseguir descobrir dentro dela qual que é o equipamento que tem lá dentro e o quanto que ele está consumindo de energia e o quanto que ele vai consumir de energia também, né? E é possível também, dependendo da situação, saber o quanto que, por exemplo, consome de energia na fabricação de um determinado produto e poder aferir melhor o preço, né, em termos de planejamento. É possível fazer verificar a operação de falha, então se está saindo fora do padrão, pode ser uma possível falha no equipamento. É possível, na projeção, ter uma curva de realizado e projetado do consumo de energia, né? E saber com isso se vai ter um consumo a mais ou a menos, se você precisa comprar ou não a energia no futuro. Então são exemplos aí reais que foram aplicados à aprendizagem supervisionada. Um outro exemplo que eu tenho aqui é um projeto de pesquisa e desenvolvimento realizado dentro do laboratório que eu sou um dos coordenadores, chamado Big Map, Laboratório de Big Data e Métodos Analíticos. Esse projeto contou com o fomento da Agência de Energia Elétrica, que é a ANEEL, e foi encomendado pela Empresa Metropolitana de Água e Energia de São Paulo, que é a EMAI. E foi feito um acordo com a Universidade Mackenzie e nós desenvolvemos esse projeto que era encontrar o melhor momento de fazer a manutenção em uma turbina. Então a gente está falando de uma manutenção preditiva. Então o resultado aqui ele não tem o aprendizado em si supervisionado, mas tem toda uma ciência de dados que foi desenvolvida para a construção desse dashboard e conseguir monitorar cada uma das variáveis. Aqui é o monitoramento de uma variável. A gente tem as medidas estatísticas e as medidas que foram definidas nos manuais de operação de cada um desses equipamentos. Conseguimos analisar o comportamento em termos de média e desvio, analisar uma série temporal de como que era essa variável e um consumo padrão dessa energia. E essa dashboard ainda tem a parte preditiva dela, que mostra quanto tempo, pela medida que está sendo feita em tempo real desse sensor, ou do conjunto de sensores que tem dentro, que monitoram uma turbina, qual que é o tempo que vai se levar para ele falhar, né? Esse que foi o grande objetivo desse trabalho. Então a gente, o foco aqui todo era conhecer o ambiente em termos de fazer uma modelagem de processo orientado a dados e a partir desse processo a gente conseguir coletar as variáveis e fazer a predição, né? Então os sensores já estavam lá, as medidas também, elas estavam com os problemas que se conhecem quando vai fazer esse tipo de análise, tinha muito valor com ruído, muito valor faltante, as variáveis têm diferentes naturezas, elétrica, mecânica, e elas são coletadas em tempos diferentes, então foi necessário fazer as padronizações, enfim. Então, um projeto de muito aprendizado. E um outro projeto que eu tenho um carinho particular, porque é um projeto que a gente desenvolveu dentro do laboratório para fazer o monitoramento de um aquário em termos analíticos, né? E a ideia foi só um gerador de dados ali para a gente poder fazer a análise, esse é o nosso forte. E aqui está mostrando quantas vezes o aquário precisou ter a intervenção do aquecedor para aquecer a água. Então a água tem que ficar mantida entre 22 e 28 graus, imaginando que se tem um peixe vivendo nele, né, um tipo beta, que ele precisa dessas condições.
E então tem muita parte de ciência de dados, mas o objetivo aqui é ter uma prova de conceito, um, um produto colocado dentro de um showroom para materializar tanto para aluno, né, principalmente, aliás, para aluno, quando ele, com uma computação é muito abstrata, a gente mostrar para ele um caso real que ele está vendo, que ele conhece, como poderia ser um projeto de graduação, de conclusão de curso, iniciação científica, né? Então aqui já teve 4 projetos de aluno de iniciação científica e de TCC envolvido, tem mais um agora. Então envolveu desde fazer uma realidade virtual para ter as informações do peixe e toda uma interação humano-computador, fazendo brincadeiras do tipo, ó, eu tô com frio, ah, tá muito quente aqui, essas coisas assim. A própria construção do dashboard. É, e agora a gente está fazendo um modelo preditivo para que não aconteça esses efeitos aqui de subida e descida rápida, subida rápida e descida não linear da aquecimento da água, mas a gente sabendo que vai chegar a uma temperatura mínima, já ligar o aquecedor em algum intervalo de tempo para evitar ficar com tanta variação na temperatura da água. Em outras palavras, o projeto DEMAI ele tem praticamente esse monitoramento, né, aqui as faixas, que é o que o peixe precisa ter o ambiente para ele viver confortavelmente, seria as medidas de uma variável da turbina e quando a medida em tempo real ela toca nesses valores, tem que ser gerado um alerta e aí obviamente que esse alerta todo combinado depois permite que a gente faça uma análise preditiva do tipo, olha, esse tipo de alerta aqui significa que vai dar problema na máquina, então vamos parar ela agora e fazer a manutenção. Bom, e agora já indo para o finalmente, em termos de linguagem de programação e ambiente, né? ah, Obviamente que pode ser feito em qualquer linguagem isso daqui, mas as grandes aí, as de grande uso é Python e R. Eu tenho uma preferência pelo R, simplesmente por minha formação, minha característica e minha atuação. O R ele tem muitas bibliotecas para aprendizagem supervisionada, para análise de dados em geral. Eu gosto porque toda a biblioteca que é disponibilizada, ela passa por uma publicação de artigo, então tem uma validação que aquilo funciona. Esse é um problema muito grande quando alguém publica biblioteca e ela tem erro, né? E é interessante aqui no R que ele tem um R Shiny que você consegue fazer interfaces em cima dos desenvolvimentos. Então, convido a dar uma olhada nisso, que vai ficar encantado com esse R Shiny. E tem algumas bibliotecas que facilitam muito a análise de dados. Tem uma estrutura chamada de Tibble, é um conceito colocado de tidy data, que você organiza os dados. E eles falam aqui que é você ter recursos de banco de dados para estatístico, né? Então você consegue fazer sumarizações, agregações, tudo com essa biblioteca. E tem um ambiente de desenvolvimento chamado RStudio, e nele você pode programar via notebook, R Markdown. Então é um jeito bastante didático e que possibilita de uma maneira muito fácil reproduzir código. E o líder aí, o campeão é o Python, é o que tem maior, se você pegar em estatísticas de uso de linguagens, o Python ela está em primeiro lugar. Em termos de aprendizagem, tem o Scikit-Learn, que é uma biblioteca que tem muitos algoritmos. Não vou falar todos, mas todos é muito forte, porque ainda hoje a gente pesquisa e propõe novos algoritmos.
Tem a outra biblioteca para análise de dados chamada NumPy, e permite fazer uma série de outras análises. E como ambiente tem o Anaconda, o Spider e o Jupyter. O Jupyter é um ambiente de notebook, também pode colocar R dentro dele. E, e a diferença é que o Python ela tem uma capilaridade em termos de aplicação maior do que o R. O R é muito focado na parte de análise de dados. O Python já tem para muita coisa para imagem, por exemplo, já disponível. Mas ambos têm uma comunidade ativa que se produz muitas bibliotecas. Então, se você precisa fazer alguma coisa, certamente você vai encontrar tanto em R quanto em Python. Dentro de projeto as coisas se misturam. A gente sempre usa os dois dentro de um projeto. Eu não sou muito assim de ficar defendendo muito uma coisa e outra não. Eu acho que as duas têm as suas características. Aliás, tem talvez um porquê do R para mim em relação ao Python, que o Python ele já nasceu orientado a objeto, o R ele é funcional e, e esse paradigma de funcional eu particularmente gosto muito, facilita muito o desenvolvimento. Então, acho que é mais por isso, sim, tentando encontrar um motivo porque eu uso mais R. Mas eu uso Python também, enfim, estou falando que a, a minha, a minha quedinha aí é mais para o R. Se você quer começar a aprender alguma coisa, eu indico aqui esse livro. Ele tem a minha autoria de dois colegas que eu conheci na época de pós-graduação, de doutorado, que é a professora Sara Jane, que é a professora da USP, e o professor Clodes, ele é um professor da Universidade do Oeste do Paraná. E a proposta nossa foi esse livro ser extremamente didático. Ele, muitos algoritmos aliás, todos os algoritmos que eu falei aqui tem dentro do livro, em detalhes. Então tem toda a parte algébrica dele e também o código em R para fazer a simulação com alguns dados e tal. É um livro que ele no seu ano, né, ele foi publicado em 17, foi finalista do Prêmio Jabuti em tecnologia. Então a gente ficou entre os 3 melhores livros, então isso deixa a gente muito orgulhoso pelo trabalho que foi feito. E também ele tem a chancela da Sociedade Brasileira de Computação recomendando esse livro para essa temática aí. Queria agradecer ao Mackenzie e o laboratório pela oportunidade que me dão e o prazer de conseguir desenvolver toda a pesquisa, minha carreira acadêmica dentro desses lugares. Acho que esse momento também agora é um momento de agradecimento, né? São os meus sponsors aí, quem me mantém a poder fazer tudo isso. E a DOC e a Comec a oportunidade de que deram para poder colocar muitos dos conhecimentos que eu adquiri durante estudos e pesquisa, colocar na prática e, essa combinação aí de teoria e prática é muito interessante, tem feito com que eu aprendesse muito o que é bom para os alunos, o que é bom para, enfim, para mim principalmente, em termos de aprendizado, poder fazer esse compartilhamento, né, entre esses dois mundos. Esse aqui é meu e-mail, fica disponível para entrar em contato, tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia, quiser saber mais sobre fazer mestrado e doutorado lá no Mackenzie, a gente está com o edital em aberto, ele sempre abre 2 vezes ao ano, e a gente pesquisa esse assunto, tem outros professores que poderiam trabalhar nessa linha. Aqui é meu contato
depois tem o meu LinkedIn, fica aí o convite para vocês me adicionarem, a gente aumentar esse nosso network, e o endereço do meu currículo Lattes, aí a parte acadêmica que eu tenho. Muito obrigado pela atenção, por tudo, também pela oportunidade que vocês vão dar a alguma outra pessoa com esse curso. Então, essa troca, quando fui convidado de pensar num bem comum de alguém nesse estado, nessa situação de isolamento, foi, assim, já logo de cara eu topei a ideia. E também é uma forma de eu me ocupo, eu me sinto útil e, espero que a gente passe dessa bem e logo a gente eventualmente possa tomar um café, trocar alguma ideia, eu possa conhecer outras pessoas aí. Eu sempre estou disponível para a gente para conversar. Tá legal? Um abraço então, um prazer e até a próxima.